Lemos, ela é do... Recording is on. Tem uma americana de novo. Bom, enfim. Então, a Paula é uma pessoa de grande experiência na área, uma pensadora importante, e eu agradeço demais a ela estar junto com a gente nessa tarde. Paulinha? Obrigada, Elô. Boa noite a todas. Estou vendo aqui que a gente agora está gravando, que fico feliz que quem não possa participar tenha a possibilidade de estar com a gente. Começou, foi a americana que falou com você. Sou americana. Obrigada, Gi. Os esforços valeram, hein? Obrigada, Elô, pela introdução carinhosa e cuidadosa. Semana passada a gente esteve juntos, a gente falou sobre as questões da transformação digital mais amplas, né? Num contexto mais global, para a gente poder entender o todo, entender todos aqueles conceitos que a gente passou sobre o fator não existir almoço grátis, até a questão da privacidade, a questão das segmentações de público, quais são os valores humanos que estão envolvidos nessa guerra de empurra em relação ao nosso estar no digital, né, que tem a ver com a questão da conveniência, a questão do pertencimento e a questão da segurança, né, e por que essa é uma moeda de troca valiosa para as ferramentas terem acesso às nossas subjetividades. Eu vou só pedir para desligarem o áudio, quem não tiver... tem umas 2 ou 3 pessoas que estão com o aberto. Eu vou desligar. Paula, Oi. Todo mundo está vendo a Paula? Eu não estou. Aqui. Uai, não está vendo de novo? Na tela grande? Todo mundo está vendo na tela grande? Do lado direito, Elô. Eu só estou vendo um quadradinho borrado, mas tudo bem. Vendo a Paula, ok. Obrigada, gente. Elô, no canto inferior direito tem uns quadradinhos assim, toggle tile view, que você consegue modelar a tela como você quiser. Perfeito, obrigada. Eu vou só pedir a Ana Paula, você pode fechar o seu áudio, por gentileza? Que aí a gente, se tiver algum som rolando, a gente se escuta. E na hora de falar, a gente abre de novo. Bom, vamos lá. Então, eu queria só dar essa pequena repassada, né? Estou aqui lembrando com vocês o que a gente viu nesse conceito mais de seguir os interesses comerciais por trás das ferramentas que a gente habita, entender que essas ferramentas não são a internet, né? A internet é algo muito mais importante e amplo do que esses cercadinhos que são, na verdade... Usa-se muito até dizer que, por exemplo, o Facebook, o Instagram, eles não são redes sociais, eles são, sim, plataformas de marketing. Olha que interessante esse viés, né? A gente poder saber que estamos todos deliberadamente em um ambiente onde a gente está sendo mapeado e está sendo compartimentado em caixinhas de acordo com o que a gente com as coisas que a gente faz. Ana Paula, você está me ouvindo? Eu não sei se é Ana Paula, o nome dela foi o nome que apareceu aqui. Consuelo. Oi, Consuelo. Consuelo, fechar o som. Consuelo, fecha por gentileza o seu som. Obrigada. E aí, a gente falou bastante, estou dando aqui um panorama para a gente se realocar e a gente poder entrar no tema de hoje, que é um mergulho muito prático em como que a gente inverte a lógica, como que a gente deixar de ser usado e poder passar a usar com ética e com eficiência todos esses ferramentais, né? Então, a gente falou bastante também sobre georreferencial, né? Como que encontram a gente dependendo do lugar onde a gente está. A gente falou sobre a questão dos dados pessoais sendo o novo petróleo, né? Porque é minerado também, os nossos dados são cavados e a partir daí nos são oferecidos benesses ou serviços. Aqui, né? Caralho, meu visual! Entrou um áudio, saiu já. E a gente falou também sobre algo que é muito importante sobre essa nova economia, que é aquela história de que a maior empresa de hotéis, de quartos de hospedagem do mundo
não tem um quarto sequer, que é o Airbnb. A gente falou que a maior empresa de transporte privado que existe no mundo, que é a Uber, não tem um carro, e a Amazon não é dona das coisas que estão circulando ali. Então, é uma nova economia que é baseada em ativos que nenhuma empresa é dona, mas sim tem a ver com o nosso potencial de ser atingido como consumidor. Então, assim, isso tudo posto, eu queria só bater com vocês aqui. Eu vou abrir uma tela, vou compartilhar, só para a gente poder olhar quais são os temas que a gente vai viajar hoje. Deixa eu colocar aqui uma guia. Compartilhar. Vocês estão conseguindo visualizar essa minha tela aqui? Em que está escrito Aula 2, Marketing Digital? Sim. Show, obrigada. Então, eu quero só ler para vocês verem se é muito assustador e a gente poder chegar no fim do nosso dia e descobrir que nada disso é mais do que nomes impressionantes em inglês para a gente não entender e não usar. Porque não é conveniente que a gente se torne pessoas ou seres não passivos. E a gente não quer estar nesse lugar, a gente quer ser ativo em relação às possibilidades dessas ferramentas. Então, aqui eu fiz um mapeamento só para a gente se situar, que é o seguinte, a gente vai olhar sobre os seguintes pontos. Planejamento de marketing digital, tanto no âmbito estratégico, que é olhar o macro e entender para onde eu quero ir, quanto no tático. Lembra no futebol, quando a gente fala sobre a jogada tática? A tática é exatamente para que lado eu vou dar 5 passos e para que lado que eu vou dar um drible e correr para o gol, né? Outra coisa que a gente vai falar dentro, as coisas que moram dentro dessas questões do planejamento estratégico e tático são o seguinte: qual é o tom de voz que a minha comunicação tem que ter? E a gente vai falar sobre cada um. Quais são as personas, ou seja, quem são os meus interlocutores, com quem eu quero falar, quem são eles? A gente vai falar sobre marketing de conteúdo e a gente vai falar sobre inbound marketing, que é não fiquem chocados com os nomes, a gente vai entrar em cada um, mas inbound marketing é um braço do marketing de conteúdo que tem a ver com um funil. A gente vai falar sobre um funil de acessar as pessoas que estão lá na boca do funil e ir trazendo elas lá para o finalzinho, que é onde elas se relacionam com o que a gente quer comunicar. A gente vai falar sobre brand publishing, que vou dar um exemplo aqui. Um publisher é um editor. Então, uma editora de livro é um publisher, um jornal é um publisher, uma revista é um publisher. Quando a gente fala brand publishing, significa que a marca, que é brand, ela se torna um gerador de conteúdo, ela se torna um publisher. E esse é um caminho que a maioria das comunicações estão seguindo agora. A gente vai entrar em cada um. E, mais uma vez, a gente vai olhar isso aplicado tanto para o macro, para marcas grandes, etc., mas a gente vai entender como que isso se aplica à nossa comunicação de qualquer tamanho que seja o que a gente precisa comunicar. A gente vai falar sobre SEO, que nada mais é do que otimização para busca, né? Otimização para ser encontrado no Google, no meio de tanta informação que a gente tem hoje, né? É muito importante a gente conseguir ser achado nesse palheiro. E como que a gente se adequa às plataformas que são existentes. O segundo ponto que a gente vai olhar tem a ver com influenciadores, que todo mundo já ouviu falar nisso, né? Os influencers e tal. A gente vai falar sobre isso, vai entender como que isso pode nos servir ou não, e poder também tirar um pouco do mito em relação a isso. Aí a gente vai olhar para a segmentação de público, que tem a ver com aquele papo que a gente teve de ser conveniente a gente hoje falar diretamente com a pessoa que tem mais afinidade com o que a gente tem a falar e não ficar soltando palavras ao vento, como a mídia tradicional faz, né? Um anúncio na televisão está me anunciando comida de cachorro e não sabe se eu tenho cachorro, está gastando um dinheiro enorme para chegar em mim e eu não sirvo, né? Então, no digital é o lugar que a gente consegue fazer essa segmentação, e essa segmentação ela serve para a gente conseguir saber como se comunicar e para a gente, eventualmente, usar a chamada mídia, né? Os anúncios
anúncio de Facebook, anúncio de Instagram, entender como isso funciona, qual é a lógica desse funcionamento e como que acontece isso de forma prática. Como que acontece a gente estar sentado num bar conversando sobre um assunto e, de repente, o assunto aparece para a gente comprar no nosso celular, sem a gente ter feito nenhuma busca. Então, a gente vai entender como é que é isso e a gente, por fim, vai falar sobre que perguntas eu tenho que fazer para o que eu estou fazendo, né? O que eu faço para entender se o que eu estou fazendo acontecer está tendo uma boa performance, uma performance que seja relevante para mim, né? Como que a gente mensura isso, quais são os indicadores e quais são as métricas que eu tenho que olhar. Voltando aqui agora, tirei daquela tela para a gente poder, eu pelo menos poder ver vocês, que só com a tela eu não consigo. E eu quis passar isso tudo para a gente poder entender que é um grande bolo com nomes que a gente eventualmente nunca fez contato, mas que a gente pode olhar para eles com simplicidade e entender para que eles nos servem. E aí, o que eu quero que todo mundo saia daqui hoje é sabendo o que eu tenho que perguntar para o Google. Porque tudo que eu for falar aqui, nos quesitos mais práticos e ferramentas e tudo mais, para tudo isso existe tutorial no YouTube, existem sites que a gente pode achar facilmente com uma busca no Google, só que a gente precisa saber o que a gente tem que perguntar, senão a gente não vai ter as respostas que a gente precisa. Então, o meu panorama de hoje aqui é poder fazer vocês entenderem a lógica dessa história toda, saber o que compõe ela, para que quando vocês tenham alguma necessidade super pontual, super operacional, vocês saibam qual pergunta vocês têm que fazer para o Google. Google, qual hashtag que eu uso para tal coisa? Essas questões mais pontuais, porque aqui eu tenho que falar para todos os casos de vocês. Eu não posso, quer dizer, claro que se vocês trouxerem questões a gente vai endereçar, mas eu não tenho como olhar cada uma das necessidades, né? Então, a gente vai ter esse panorama e vocês vão sair daqui, espero eu, sabendo o que perguntar e de que forma, do que importa, né? Então, eu fiz esse preâmbulo para a gente poder se situar no nosso andar. Eu queria, para começar, colocar para vocês algo que tem a ver com isso que a gente vai falar, que é a quantidade de comunicações que existem acontecendo dia a dia na internet. Então, só para vocês terem uma ideia, a cada minuto, 456 mil tweets são feitos, 456 mil mensagens passam pelo Twitter a cada minuto. A cada minuto são mais de 45 mil fotos no Instagram. São 100 milhões de stories por dia. São 400 milhões de usuários em uso por dia, né, dessas ferramentas. Eu estou dando essas dimensões bastante grandes para vocês entenderem por que a gente precisa saber ser encontrado no meio de tanto barulho, né? A cada minuto são trocadas 16 milhões de mensagens de texto. Ligações do Skype estavam em 155 mil ligações por minuto antes da pandemia. Imagino que nesse momento agora a gente esteja com um número muito mais gritante disso, né? Então, eu queria passar isso para vocês entenderem que a gente vai falar basicamente hoje sobre pessoas. A gente vai falar sobre criação de comunidade. A gente vai poder entender como fazer para que a nossa fala seja escutada, né? Para que a gente seja encontrado. O mundo deu 1000 voltas, né? Quando surgiu o uso do marketing digital na internet, que não tem tanto tempo, a internet existe há cerca de... A internet de uso comercial, ela existe desde mais ou menos 95, 96. Eu comecei a usar em 96. Só que desde então era uma comunicação de mão única. A gente estava ali paradinho como receptor. E a nossa única possibilidade era ficar recebendo aquele conteúdo do mesmo jeito que era a televisão.
Criar um site era muito difícil, era um investimento muito alto, eram coisas que só as grandes marcas conseguiam. Depois de algum tempo, surgiram os blogs, que foram o primeiro movimento de mão dupla possível, né? Então, começou-se ali a criar comunidade, era a comunidade das pessoas que liam aquele blog, que comentavam, e ali você começa a criar uma geração de diálogo. Com o tempo, cada um desses ferramentais foi ganhando escala, né? Ganhando escala técnica mesmo, né? Porque um blog nada mais era que um texto com umas fotos, e aí daqui a pouco a gente viu surgir a primeira rede social, possivelmente a primeira que vocês entraram deve ter sido o Orkut. Então a gente começa a ver esses ferramentais acontecendo, e é importante a gente sempre ter esse olhar afastado. Essa é a minha percepção sobre o fenômeno do digital como um todo. A gente precisa ter esse olhar de que nem sempre tudo foi assim, e daqui a X tempo as coisas vão ser bastante diferentes. Só para a gente também não ficar inseguro sobre o que a gente está passando hoje, né? Ter um pouco desse olhar afastado, saber dessa transitoriedade, né? Então, a gente viu esse fenômeno acontecer, e cada vez mais a internet é sobre comunidade, é sobre pessoas se encontrarem em torno de interesses, gostos, características. Isso tudo é muito importante, a gente tem no fundo da nossa cabeça toda vez que a gente for pensar na estruturação de uma comunicação nossa. A gente, no fim das contas, quando a gente fala de comunidade, algo que eu quero também chamar a atenção de vocês, a gente está falando de uma comunicação, de uma relação interpessoal que é sempre muito baseada na reputação. E até aqui eu não estou falando nenhuma novidade, porque na nossa vida usual, offline, a gente sabe que a gente se relaciona com base em reputação, né? A gente escuta determinada pessoa e a gente não dá a menor bola para que a outra fala, porque a gente reconhece naquela pessoa A ou B sinais de respeitabilidade, de confiabilidade e tudo mais. E no digital não é nada diferente. Nada, nada. Uma marca, uma pessoa, um influenciador, tudo tem a ver com essa percepção de reputação. Então, tenham em mente que uma palavra-chave de tudo que a gente vai dizer aqui é a construção de relacionamento, é clareza sobre reputação, né? Então, entrando aqui já nos nossos tópicos, né, em que a gente falou sobre conhecer dentro do tático e dentro do estratégico, sobre a gente entender, por exemplo, qual é o tom de voz de uma comunicação que a gente vai fazer. Eu vou começar por aqui porque é bem pouco técnico isso que eu estou falando, tem a ver com uma percepção do que a gente está querendo comunicar. Então, vamos dizer que eu tenho um negócio, porque agora na pandemia, né, cada um está super cada vez mais se virando, e aí eu não consigo trabalhar eventualmente com o que eu já fazia, e eu quero criar um negócio de vender bolo de cenoura, porque eu sei fazer um bolo de cenoura incrível, que aprendi desde cedo, e todo mundo fala que é um sucesso, então beleza, essa é uma possibilidade minha de fazer dinheiro. Esse meu negócio do bolo de cenoura, que é um exemplo, vocês podem me trazer outros exemplos mais adequados se quiserem, ele, ao se comunicar no digital, a gente tem que incorporar uma pessoa dentro dessa marca. Então, pode se chamar, digamos que o nome da marca é Bolos da Paula. O Bolos da Paula, ele se torna uma pessoa, do mesmo jeito que cada um de nós é uma pessoa. E como pessoas que somos, a gente tem as nossas idiosincrasias, né? A gente fala de um jeito mais jovem, ou a gente é um pouco mais conservador na nossa fala, a gente gosta de meme, ou a gente atua de uma forma mais... como é que eu vou dizer assim, uma forma mais clássica na comunicação, uma forma mais didática. Então, essa marca que eu estou dando como exemplo, ela é uma pessoa e ela precisa ter a gente precisa criar para ela qual é esse tom de voz, né? Quem é essa persona da marca? Eu sou uma marca jovem, eu sou uma marca que não é tão jovem assim, e com isso eu poder desenhar
E desenhar mesmo, quando eu digo é bom a gente anotar tudo isso para poder tá vestido nela, tá vestido nisso na hora de escrever um post, por exemplo. As agências de comunicação digital, a gente cola na parede mesmo. A gente chama de persona porque a gente dá até uma foto para isso. Essa aqui é a cara da marca, e aí a cara dessa marca pode ser uma mulher de 42 anos que mora em tal lugar e que tem filho e que não gosta de música, mas adora ler. Então, quando a gente consegue entrar dentro da marca da gente e transformar ela numa pessoa, é quase um exercício literário, e é um exercício literário a gente tomar essa persona e escrever sendo ela, se comunicar sendo ela, incorporar. Por que eu estou sendo tão explicadinha, exaustiva nesse ponto? Porque a mesma regra, a mesma lógica vai se aplicar para as personas que a gente vai desenhar, que são as pessoas a quem a gente quer chegar, quem é o nosso consumidor. Quem é o meu público-alvo? Público-alvo é um termo que a gente usa bastante, mas que eu acho que ele estreita, né? Porque alvo é aquela coisa que você atinge e acabou, ele está ali passivamente sendo atingido. Mais uma vez, não é sobre isso, é sobre construção de relacionamento, é sobre construção de comunidade. Então, quem é esse meu interlocutor? Para quem eu acho que eu vou vender o meu bolo? E isso é um exercício constante, porque eu tenho que testar, eu tenho que saber se eu estou me comunicando de acordo com aquela pessoa que eu quero chegar. E aí, para fazer esse exercício, a gente faz exatamente a mesma abstração. Então, quem vai comprar o meu bolo vai ser um cara de 35 anos que adora doce, mas não sabe fazer bolo em casa. E essa pessoa, ele trabalha com tal trabalho, ele só está em casa de noite, durante o dia ele está no maior corre. Olha que importante essas coisas que eu estou trazendo. Como que a gente desenha quem são esses nossos interlocutores? E a minha sugestão, sempre, é da gente trabalhar pelo menos 3 nesse exercício. Eu poder personificar. É o Antônio, de 35 anos, que mora em tal bairro, ele gosta de tal coisa, não gosta da outra, ele passa o dia na rua correndo, não vê internet, mas de noite ele fica ali, ele gosta de ver o Netflix. Entender quem é esse sujeito e, mais uma vez, colar na parede. Porque se eu sei quem eu sou e se eu sei com quem eu estou falando, a chance dessa comunicação acontecer de uma forma cativante, de uma forma real, é muito maior. E é isso que a gente quer. Então, uma vez que eu desenhe essas personas, né, a persona da marca e a persona do público, eu já consigo desenhar qual é o meu tom de voz, né, como é que eu falo, se eu vou botar meme, se eu não vou, eu consigo já entender como é que eu vou me relacionar. E para isso eu vou até deixar um exercício para vocês, assim, nas próximas vezes que vocês entrarem nas redes sociais de vocês, observem 2 páginas ou 2 perfis do Instagram que vendam exatamente a mesma coisa, digamos assim, é uma cafeteria, ou é uma livraria, ou escolham qualquer 2 concorrentes e percebam como que eles se comunicam de forma diferente com o público. E a partir daí vocês vão conseguir entender. Uma livraria pode se comunicar de uma forma super, super livre e ela pode se comunicar de uma forma super austera. E o mesmo vale para tudo que a gente fizer, tá bom? E aí, tudo isso para dizer porque que a gente precisa estar com o estofo bastante pensado para poder atuar no chamado marketing de conteúdo. Lembra da história de que a gente está falando o tempo inteiro de relacionamento, de reputação? Tudo isso só vai acontecer se tiver diálogo, e o diálogo se dá através de conteúdo. E quando eu falo conteúdo, conteúdo é texto, conteúdo é foto, conteúdo é vídeo, e é muito importante eu vou trazendo aqui alguns pontos, os vídeos são muito importantes hoje nas entregas das plataformas, tá? As plataformas de rede social, elas têm os algoritmos, né, que escolhem o que a gente vai ver e o que a gente não vai ver. Porque o espaço é escasso, né? Se a gente segue 200 pessoas e páginas e tal, eu não recebo 200 atualizações ali, não tem espaço para isso.
quem escolhe o que eu vou ver e o que eu não vou ver é a plataforma, é o Facebook, é o Instagram, é o Twitter, é o algoritmo que me diz que me diz não, que escolhe lá de acordo com o que ele acha que eu vou gostar de ver. Então, sabendo que o espaço é escasso, a gente tem que cada vez mais ser relevante, a gente tem que cada vez mais promover essa comunicação através do conteúdo, né? E, como eu estava falando aqui sobre as plataformas, a entrega de conteúdo dela é muito maior com vídeo, por exemplo, do que com só texto ou texto e imagem. Isso é algo que tem a ver com as políticas internas das plataformas, porque afinal vocês devem ter ouvido falar que o futuro é vídeo, então elas estão alinhadas com essa proposição. Então saibam que tudo que a gente puder fazer de vídeo ou de animação, não quero fazer vídeo, não quero gravar, não sei fazer, pega várias fotos, anima elas. Com isso a plataforma já entende que é um vídeo. Ou pega várias coisinhas escritas, anima ela, você já tem um vídeo na mão, a plataforma ela vai te dar mais ouvidos, vai te entregar para mais gente do que se fosse só foto e vídeo, tá? Em relação a isso também, eu queria dizer que o Instagram, especificamente, ele está cada vez mais se movendo, a plataforma, isso é uma informação que ainda não é muito pública, mas a plataforma ela está se movendo cada vez mais para a questão dos stories, né? Mostrar que o que o stories é? O stories nada mais é do que uma comunicação que acontece de forma fugaz. Ela tem ali uma temporalidade, ela morre daqui a 24 horas. E o Instagram entende que cada vez mais as nossas comunicações serão nessa ordem. Então, minha recomendação é, se usarem o Instagram, invistam em também atuar no Stories bastante. Sobre plataforma, eu vou dizer mais uma coisa. Entendendo o público de vocês, visualizem algo que é bastante importante, que é as gerações mais jovens, dependendo do recorte socioeconômico, estão se movendo do Facebook para o Instagram. Então, eventualmente, a gente olha, caramba, não gosto do Instagram, não sei usar o Instagram, mas não é sobre você, é sobre o seu público que você vai desenhar com aquelas personas. Se você precisa se relacionar com pessoas de 20 anos, acho bastante provável que elas estejam, talvez, dependendo mais uma vez, estou reforçando, dependendo do recorte socioeconômico, é possível que elas estejam mais no Instagram, por exemplo, tá? A gente precisa muito se despir da gente na hora de fazer esses exercícios todos. A gente tem que sair de si, se fazer cavalo, e daí a gente pode incorporar o que precisa ser falado e de que forma, tá? Então, dentro dessa lógica do marketing de conteúdo, eu queria falar sobre o tal do inbound marketing. Eu vou compartilhar uma tela aqui com vocês, para vocês visualizarem o tal do funil que eu falei. Vamos ao funil. Nós somos, afinal, a turma do funil. Só voltando aqui um pouquinho, eu falei sobre reputação, né? E também eu vou falar sobre marketing de influenciadores, e eu vou falar com vocês mais à frente do conceito de nano-influência, que tem a ver com, não estamos falando sobre o Whindersson, a gente está falando sobre a nossa vizinha, e aí a gente vai entrar um pouco nesse assunto. Aqui, como eu disse, né, dentro do marketing de conteúdo, eu vou trazer agora o inbound marketing, se escreve dessa forma, se vocês precisarem fazer algum tipo de busca, alguma coisa. A lógica, ela é uma lógica de funil de conversão, tá? Eu botei aqui para a gente poder visualizar. Vocês estão conseguindo ver de um tamanho bom ou preferem que eu faça alguma coisa de outro jeito? Eu só não estou vendo vocês para poder ver. Tá bom? Tá bom para ver? Então, beleza. Paula, Oi, tô ouvindo. as perguntas, dúvidas, você responde depois? Tá entrando no chat alguma coisa? No chat, tá anotado no chat. Tá, eu vou fazer o seguinte, daqui a pouquinho eu dou uma pausa na minha fala, aí eu olho ali no chat, vocês podem ir botando ali o que vocês precisarem, eu dou uma olhada e escolho algumas coisas que façam sentido, porque pode ser que eu esteja falando de coisas que já respondam às questões de vocês. Aí daqui a pouquinho eu dou essa parada, a gente dá uma olhada no chat e aí a gente segue. Se ficar alguma coisa sem resposta, eu endereço depois, tá bom? Só tem uma pergunta até agora. Beleza, valeu. Então, vamos lá. Pô, agora eu fiquei até curiosa, gente. Deixa eu ver o que foi aqui.
A Diana trouxe uma dúvida. Eu vou entrar nela porque tem a ver com a persona. Não vou mais voltar na persona. Não pretendo. Vamos lá. Quando o produto ou a marca já está ligado a uma persona, né? Que é no caso dos artistas, dos músicos, nem todo mundo adota... Exatamente. Pronto, isso aí já é... Deixa eu botar minha cara aqui de novo. Deixa eu ver se... Compartilha. Pronto, estou aqui. Acho que voltei. Então, essa dúvida... Sinto que tem um desafio de separar ou também juntar as redes sociais com seu nome e as redes profissionais que usam seu nome como marca. É desafiador, realmente é desafiador, quando a marca é a própria persona, né? No caso de artistas. Eu diria, mais uma vez trazendo a questão da confiabilidade, da reputação, da transparência mesmo, eu diria para tentar usar a própria marca pública, né, como sendo o seu principal canal de comunicação. Se tiver, eu gosto de postar foto, coisas mais íntimas e tal, então, de repente, cria um segundo só para as pessoas mais íntimas mesmo, sabe? Porque quanto mais o seu público vir que você está sendo transparente com ele, trazendo suas inquietações, trazendo o que você tem vontade de trazer, a minha percepção é de que isso ajuda a construir uma relação mais humana. E quando eu falo humana entre artista e público, é a mesma coisa de que tentar simular uma humanidade de uma marca e se relacionar com o público. Não é mais ou menos isso? Quando a gente vê um café, como, sei lá, o Café Secreto, que posta Lula livre, que posta não sei o que lá, e que se coloca politicamente, ele sabe que ali ele está perdendo um público enorme, de gente que não concorda e que é Minion. E eles não querem o público Minion. Então, quando eu estou falando de uma marca de um café e tentando fazer o paralelo com uma marca de um artista, o que seja, eu acho que tudo tem a ver com a autenticidade. Quando a gente é autêntico, a gente inevitavelmente não vai agradar todo mundo, né? Então, só recapitulando, se de repente o artista tem necessidade de trazer algo mais íntimo, mais privado, encontra uma forma de fazer isso de forma mais privada, mas eu acho que o maior meio de contato mesmo, se que a minha sugestão seria um pouco isso. Beleza, Diana? Eu vou voltar então para onde a gente estava, que a gente vai entrar em algo que dialoga super com isso que a gente estava falando. Essa questão da autenticidade e tudo mais. Voltamos aqui, que é o chamado funil de vendas do inbound marketing. Eu vou ler primeiro os coloridos para a gente entender a lógica e depois eu dou uma passada por alto de como que isso acontece, que são esses aqui do cinza. Tem essa forma de funil exatamente porque o público está lá, é o público que não nos conhece e que a gente talvez não conheça também. Mas olha só, a gente não conhece, a gente não tem uma relação com eles, mas a gente já mapeou, a gente já desenhou quem são essas pessoas, porque a gente criou umas personas e botou na parede. Então, eu quero atrair esses visitantes, né? Eu quero gerar lead. O que é gerar lead? É eu poder ter acesso a eles, e não só eles a mim. Então, toda oportunidade que eu tenha de capturar o e-mail da pessoa, de capturar o WhatsApp da pessoa, eu estou gerando esse chamado lead. Lead nada mais é do que um contato que é identificado. Então, eu sei que essa pessoa chegou até mim de algum jeito e eu ofereci alguma coisa para ela que deu vontade nela de dar o e-mail, de dar o celular ou de dar qualquer coisa. Então, eu vou juntando isso tudo, eu vou criando uma base de dados das pessoas com quem eu tenho contato. Mas só sabendo que essas não são os únicos seres com os quais eu vou me relacionar. Esses só são seres que eu tenho uma proximidade maior, uma possibilidade de contatá-los diretamente na hora em que eu quiser. Enquanto isso, estou fazendo todo o dever de casa de redes sociais e capturando e conquistando mais pessoas, né? Então, isso aqui, essa abordagem, ela está bastante constituída em cima de uma lógica de conversão, mas não é só uma conversão de comprei o sapato que você vende, não é isso. É conversão do tipo, essa pessoa se tornou
alguém que está frequente aqui comigo, alguém que eu já percebi que é parceiro, alguém que eu vejo que está sempre comentando, alguém que está sempre junto. Então, essas pessoas, elas são super valiosas para o que a gente está fazendo, porque elas são, a gente vai falar sobre isso, elas vão estar dentro dessa categoria aqui, ó, dos nano-influenciadores. Nano é quando uma coisa é muito pequenininha, né? Então, o influenciador, ele pode ser um giga influenciador, tipo essas pessoas que têm milhões de followers, mas ela pode ter 200 pessoas, e ficou, não. Ela pode ter 200 pessoas nas redes dela, só que são 200 pessoas que realmente ouvem o que ela está falando. Então, se ela comeu meu bolo de cenoura e gostou pra caramba, e ela falar sobre isso, a chance de alguém que é da rede dela, se interessar pelo meu bolo de cenoura é muito maior do que uma pessoa enorme que pega publicidade de bolo de cenoura, de sapato, de pasta de dente, de carro e do que seja, porque não é perceptível para o público de que talvez não seja tão verdadeiro, tão espontânea aquele aporte, né? Então, aqui, atrair, peguei o contato sempre que possível, converti essa pessoa, né, para perto de mim, fidelizar é a gente tentar, a gente entrar na conversa mesmo, estar no relacionamento, né? Pegou aquela pessoa que está sempre comentando, cara, ela está comentando, está dedicando o tempo dela, vamos conversar com ela, vamos ouvi-la, né? Vamos ver o que ela tem a dizer, vamos saber o que ela está achando da história, o que ela faria de diferente. É aqui que as pessoas se sentem muito valiosas. E no fim das contas, a pessoa que já está fidelizada, ela vai ser um divulgador, né? Olha aqui o que eu falei do nano influenciador, por exemplo. É quem vai compartilhar o conteúdo nas redes sociais, é quem vai se engajar, é quem vai dar depoimentos, é quem vai indicar a gente, né? Então, eu vou aqui de baixo para cima, olha que interessante, a gente já capturou essa pessoa, né? Então, ela já está ali fazendo parte da nossa rede. Então, voltando aqui para o topo do funil, né? Deixa eu ver aqui. Basicamente, eu vou voltar naquela, mas eu queria dizer que aquelas primeiras pessoas que estão lá em cima, que são os visitantes, elas estão numa fase ainda de descoberta, elas estão aprendendo sobre o assunto no qual eu me destaco, o assunto que eu quero vender, né? Quando eu digo vender ideia, vender o que seja. Então, ela está ainda ouvindo falar daquela história, ela não sabe muito bem do que se trata, e aí, num determinado momento, ela reconhece, aqui chama reconhecimento do problema, porque na abordagem mais dura disso, né, que é, sei lá, eu tenho uma loja de tinta, e aí a pessoa está começando a pesquisar e tal, ela reconhece que ela chegou num ponto que, caramba, realmente eu tenho um problema, tá na hora mesmo de eu pintar essa parede porque ela tá desgastada e tal. E aí eu considero que essa marca que está se comunicando comigo é uma solução para o meu problema. E aí sim eu faço a decisão de me somar a isso, de comprar. Eu estou fazendo esses paralelos bastante duros com o marketing de produto, com o marketing usual, para vocês, na cabeça de vocês, irem fazendo as correlações com o tipo de comunicação que faz parte do dia a dia, do tipo de iniciativa ou de marca que vocês querem ver andar, né? Então, as formas de atrair o público aqui, ó, mídias sociais, principalmente, né? Aqui não tem, porque não estava na moda na época, mas fazer lives, fazer as mídias sociais, ter um blog, fazer com que o seu site seja encontrado nas redes sociais, ou seja, otimizar eles para busca, e etc., e campanhas online. E a pessoa já está ali no topo do seu funil. Para descer mais um pouquinho, quando eu preciso gerar um lead, aqui está escrito formulário, landing page, tem a ver com a gente, de repente, poxa, você vai oferecer um negócio, você vai oferecer sei lá, eu trabalho com artesanato e eu resolvi, para poder desenvolver a comunicação, resolvi oferecer uma pequena aula grátis. Poxa, eu posso fazer um formuláriozinho no Google Forms, não sei se vocês conhecem o Google Form, e eu posso capturar ali o nome da pessoa, qual é o
onde ela mora, qual é o e-mail, qual é o telefone. Afinal, eu tô oferecendo de graça para ela um produto, né, que é meu, é fruto do meu conhecimento, do meu tempo, e ela pode me dar em troca o contato dela. E aí, uma vez que a gente está dentro desse funil, seja que a pessoa entregou ou não entregou os dados, eu posso fazer a conversão disso, né? A conversão tem a ver com trocar mensagem. Lembra que a gente falou sobre aquela pessoa que comenta pra caramba? Pô, deixa eu começar a conversar com ela aqui, trocar uma mensagem, saber das coisas, tornar um relacionamento mais próximo, até que ela vai descendo nesse funilzinho aqui, e eu começo a ouvi-la, de fato, sobre, poxa, eu botei uma música aqui, você quer ouvir antes, para eu poder entender o que você está achando? A gente poder oferecer para as pessoas algum grau de intimidade maior, algum grau de prestígio, né? E fazer pesquisa de satisfação, ajudar ela a pensar coisas novas, quer dizer, pedir ajuda dela para pensar coisas novas, ou seja, são situações em que, a pessoa vai se sentir relevante, vai se sentir importante, e 2, a gente precisa mesmo, a gente como marca, como artista, a gente precisa ouvir o público. E olha que troca bonita, né? A pessoa está se sentindo prestigiada e a gente está fazendo bom uso dessa fala. E por fim, aqui o que eu já passei, ela se torna, está cativada, está feliz, você está feliz, ela se torna um compartilhador de conteúdos e de indicações, e de depoimentos, etc. Vou voltar aqui para a minha cara, deixa eu ver. Pronto, voltei. Queria, agora que a gente passou muito tempo com aquela tela e passando pelo funil do inbound marketing, queria saber se alguém tem alguma questão ou se está tudo ok. Isso que eu falei, vocês podem, mais uma vez, eu estou aqui abrindo um mundo para vocês olharem, um compartimento de mundo, para vocês entenderem o que pode ir ao Google procurar, né? Então, qual tipo de formulário ou será que vale a pena eu fazer um e-book sobre os meus conhecimentos? Será que vale a pena eu pegar o cadastro das pessoas numa live? Tudo isso, aqui, ó, vocês já estão com as informações do que pode ser pensado para perguntar, né, ao nosso oráculo. Outros pontos que fazem parte dessa lógica de conversão, quem tiver algum ponto para trazer é só somar, tá? Ali, a gente inevitavelmente já falou de SEO. Lembra aquela sigla que eu botei para vocês? SEO, que é Search Engine Optimization, otimização para mecanismo de busca. Mais uma vez, é sempre importante a gente saber que a gente precisa ser achado, né? Então, quanto mais a gente puder criar um sitezinho simples, sabe? Por mais, eu quero fazer uma observação, porque a gente às vezes tende a achar que o fato de estar na internet, estar nas redes sociais, se basta. Eu faço um paralelo com viver de aluguel, né? Ali, a gente está pagando um aluguel, como se fosse um paralelo nisso. Tá, Rô, só um instantinho. A gente está ali vivendo de aluguel, quando, na verdade, quanto mais a gente puder levar o site para o nosso ambiente e puder capturar ali, de alguma forma, um contato delas, é interessante. E para isso acontecer, existem várias ferramentas possíveis. A gente pode pegar um site gratuito do Wix, por exemplo, que imagino que vocês já tenham ouvido falar, que dá para fazer sites gratuitos super bonitinhos, ótimos. Você vai meio montando um quebra-cabeça e faz um site legal. E isso é importante porque a gente pode ser localizado pelo mecanismo de busca. Então, quem for procurar por bolo de cenoura ou bolos, se eu tiver uma... Claro que isso é muito amplo, né? Se eu procurar por bolo de cenoura no Rio Comprido, aí já vai crescendo a onda, a possibilidade da pessoa me encontrar. Ou iniciativas de apoio a mulheres na pandemia. Vai ser mais fácil me encontrar, porque a pesquisa do Google, ela não indexa a rede social. Não adianta eu ter uma página maravilhosa lá, cheia de gente, um perfil incrível no Instagram, mas ele só vai ser encontrado por quem me procurar dentro da plataforma. A gente não pode esquecer, mais uma vez, que a internet é muito mais que as plataformas. Diga, Rô. Tem pergunta para você no chat. Ai, obrigada por me avisar, que eu não estava olhando para lá. Da Iasu. Tá, Iasu, a sua pergunta foi como funciona o Linktree. Vamos lá, quando a gente entra no Instagram, deixa eu olhar,
vocês quiserem, eu posso abrir aqui para vocês verem. Mas acho que eu nem estou logada. Bom, se quiserem, entrem aí no Instagram de vocês enquanto a gente está falando. O Instagram, lembra que eu falei na semana passada? Ele é um mundo em si próprio, ele é um caixote fechado. Ele não é um lugar que nativamente nasceu para as pessoas lerem coisas que estão fora, para ver o que está em outro lugar. Não. O objetivo do Instagram é deixar as pessoas lá dentro o maior tempo possível, só pulando de um perfil para o outro. E aí, quando a gente precisa, eu preciso botar um link, é o meu site, é o meu, sei lá, o meu Spotify, sei lá. Então, o que o Instagram permite é um link. Eu só posso botar um link, que é no meu perfil principal, na bio, né? Vocês devem conhecer esse termo, link na bio. Ele não permite que eu coloque links nos meus posts. Então, qual foi a gambiarra? O Linktree é uma autêntica gambiarra que foi criada. Eu entro nessa plataforma que se chama Linktree e falo que eu quero criar. Tree é árvore. Link é link, né? Hiperlinkagem. O Linktree é uma árvore de links. Então, é como se fosse um site de links. É um ambiente que, quando eu clico ali, vai ter toda a listinha dos links que eu quero botar. Então, por exemplo, fiz um post no Instagram em que eu mencionei um artigo super legal. Aí eu escrevo assim no post, link na bio. Quem quiser ler o tal do artigo vai ter que se dar o trabalho de ir lá para minha bio e clicar no linkzinho. Aí vai abrir o Linktree, assim, artigo sobre tal coisa. Aí tem os links que você deu nos dias anteriores. É assim que ele funciona. Sim, Magda, a gente vai... Eu tenho isso aqui para você acessar depois, se você quiser, tá? Então, deixa eu ver aqui onde a gente... De nada, isso... Então, a gente estava aqui falando do funil do inbound marketing. Eu quis dar essa lógica para vocês dentro de um marketing tradicional de venda de pasta de dente, para vocês fazerem esse paralelo com o que disso se transpõe para a vida real de cada um de vocês. Adequação às plataformas, eu já falei aqui, né? A gente entender que cada plataforma ela tem uma forma de existir. Estou aqui dando o exemplo do Instagram. Ele não é feito para linkar para fora. Ele é uma plataforma que ele é muito imagético. Então, o Instagram é muito importante a gente estar com imagens fortes e que chamem atenção. É muito importante a gente usar vídeo. É muito importante a gente usar os stories. Para o Facebook, por exemplo, a gente tem ali uma possibilidade de expandir para textos maiores, se for o caso do público de vocês, né? Se vocês chegarem à conclusão de que daquelas personas, né, que a gente vai desenhar, chegar à conclusão de que é um público que não lê nada, não adianta dar murro em pedra, dar murro na ponta da faca. Então, a gente tem que se adequar ao que o nosso público precisa. Se ele não é do textão, não vamos de textão, vamos de meme, né? Então, poder entender. O Twitter, ele é muito variado. Ele é muito interessante porque ele é uma plataforma que propicia a linkagem para fora. Ele é a plataforma um pouco mais livre dentre todas, né? Eu consigo ver o que está todo mundo falando e não só as pessoas que eu sigo. Olha, né? Se eu boto uma hashtag, eu consigo localizar tudo. Então, ele é bastante interessante para projetos que têm conteúdo. E, como eu disse que ele é muito múltiplo, ele é muito usado pelos jovens, muito jovens, assim, tipo, garotada muito novinha, que usa muito para memes, usa muito para fandom, né? Que é aquilo que eu acho que a gente conversou na última semana, que são as comunidades de fãs que se geram em torno ou do Big Brother, ou de pessoa do Big Brother, ou de artista, é muito em torno de pessoas, né? Então tem várias guerras de fandom acontecendo no Twitter. Bom, então a gente estava falando disso, o que me lembra, a gente falou agora de famosos, né? A questão do marketing de influenciadores, né? Eu queria desmitificar a questão influenciadores, como eu falei, para a gente não se ater ao influenciador é igual pessoa famosa. Não, influenciador não é pessoa famosa. Influenciador, o conceito, o nome já diz, né? É de que ele tem o poder de influenciar alguém. E, numa boa, todos nós somos influenciadores, né? A gente consegue contar nos nossos dedos, e quantos dedos a gente tiver, as pessoas que vão levar muito a sério alguma coisa que a gente recomendar, alguma coisa que a gente falar, né?
por causa da tal da reputação. Então, partindo disso, a gente, e trazendo para a questão estratégica, né, do marketing digital, é a gente poder acessar e gerar relacionamento com pessoas que são reputadas, que são ouvidas, né? E para isso acontecer, tá bom, mas tá falando, como é que eu começo isso? A minha recomendação é sempre a gente começar do nosso círculo mais próximo, né? Quem são essas pessoas com as quais a gente já tem algum grau de relacionamento, ou porque a gente já cruzou profissionalmente em alguma situação e já viu, e elas têm a gente em alta conta, ou porque são parentes mesmo e ouvem a gente, ou porque é meu colega de tal coisa. Quem são as pessoas do nosso primeiro núcleo? E a gente ativar elas, e a gente cutucar elas, a gente pedir mesmo, se for necessário, uma força na divulgação. Claro que, assim, existem jeitos e jeitos de pedir, né? De uma forma que o outro não se sinta colocado contra a parede, ou, enfim, vai me pedir para divulgar uma marca de comida, vou trazer o exemplo da comida de cachorro. Sei lá, vai me pedir para divulgar a marca de comida de cachorro? Quem me conhece sabe que eu não tenho cachorro, então por que a Paula está falando de comida de cachorro? Gente, eu estou falando disso porque o meu... Aí é transparência, né? Gente, meu primo abriu uma marca de comida de cachorro que ele faz em casa, e eu não tenho cachorro, mas ele é um cara que eu confio muito por causa disso, disso e daquilo. Olha mais uma vez o que a gente está falando sobre transparência, né? Porque se eu só falo, olha o cachorro, a pessoa fala, o que ela está falando de cachorro? Ela não tem cachorro. Então, sempre a gente for acessar as pessoas, entender quem elas são e como que a gente pode se beneficiar reciprocamente melhor dessa relação. E aí a gente começa no nosso público mais fechadinho mesmo, e conforme... E é uma coisa exponencial, porque cada uma dessas pessoas tem a sua própria rede, né? É uma coisa, quase um rizoma, né? Uma coisa que se espalha. Então, como primeiros passos, eu diria sempre para a gente colar nisso, da reputação e das nossas influências, para a gente ir ampliando esse relacionamento, essa comunicação em comunidade. Bom, existem essas formas da gente andar, né, que parte das pessoas que a gente conhece, e existem formas de comunicar que vão para pessoas com as quais a gente nunca se relacionou na vida e nunca viu na vida, mas que eu sei que podem ter interesse no que eu estou falando. São pessoas que seguem determinada hashtag, então eu começo também a botar meu conteúdo com algumas hashtags que possam fazer sentido. Como é que é assim? Gastronomia de casa, no caso aqui do bolo, né? Se eu posso inventar umas hashtags que eu acho que fazem sentido, eu busco na ferramenta, como é que tá? Quantas pessoas estão seguindo essa hashtag? Tem conversa acontecendo com essa hashtag ou eu que estou inventando na minha cabeça e é uma furada? Então é muito importante a gente também aprender a surfar em determinadas ondas e também criar as nossas. Então, eu preciso entender onde está esse público. E uma forma de acessar eles é com os chamados anúncios, né? Quando a gente abre a rede social da gente, seja o Facebook, Instagram, o que seja, a gente é sempre impactado por um monte de anúncio. E geralmente tem a ver com coisas ou que a gente procurou no Google, sei lá, procurei um quadro, aí começa a surgir um monte de anúncio de item de empresas de decoração, de marca de decoração jovem, porque, sei lá, quando eu busquei era uma coisa mais jovem. Então, como que essa galera chegou na gente? Eu quero desfazer essa névoa para a gente entender como funciona e, sim, separar X grana, se sobrar em algum momento, e poder, de repente, atuar fazendo esse tipo de publicidade, porque ela é acessível, tecnicamente acessível para todo mundo, né? Então, se a gente consegue, vou botar R$10, mas presta atenção no que eu vou falar. Eu não estou falando sobre impulsionar post. Vocês já devem ter visto esse botãozinho embaixo, né? Fiz um post e tem a possibilidade de impulsionar. Esse impulsionar que está ali, ele é, de alguma forma, eficiente, tá? Ele não é de todo ruim, mas ele é tipo uma cenourinha na frente do coelho, sabe? Que o Facebook bota assim para você, e aí você bota R$5, aí viu que deu certo, que bom, vou continuar botando. Só que agora não vai mais R$5, precisa botar 10. E aí você bota 10, deu certo mais um pouco. Aí você bota 10 de novo, e agora foi caído. Você precisa botar 15, você precisa botar 20, e por aí vai, porque eles são feitos
para isso, para pegar pequenas quantias de pessoas que não sabem operar a parte de anúncios deles, ou seja, qualquer pessoa pode, só que é ali nesses micro dinheiros que o Facebook também faz muito dinheiro, além dos grandes anunciantes que aportam 70 milhões de dólares, né, para eles. Então, eu queria só mostrar para vocês o Business Manager do Facebook, é o gerenciador de anúncios, né? Eu quero mostrar para vocês como que funciona e quão segmentado pode ser. E daí a importância da gente saber bem quem é o nosso público. Esse ambiente aqui que vocês estão olhando é o business.facebook.com/Ads Manager. Não sei se vocês conseguem visualizar. Eu posso escrever depois para vocês entrarem ou por curiosidade ou para ver como é que funciona. Eu fiz uma segmentação aqui antes da nossa aula começar, só para vocês entenderem. Eu estou aqui criando uma campanha, tá? Por exemplo. Eu quero que vocês vejam que eu posso criar uma campanha só para pessoas que moram em Laranjeiras. Ele bota aqui geolocalização, tá? Eu posso, inclusive, escolher se eu quero que mora ou que só passou por ali. Mas eu vou simplificar aqui para falar com vocês. Só quero que vocês vejam o potencial de segmentação. Pessoas que moram em Laranjeiras, que têm de 25 a 34 anos, que são mulheres. E aqui a gente entra na parte mais curiosa. Essas mulheres de 25 a 34 anos que moram em Laranjeiras, eu só quero atingir elas se ela retornou de viagem há 2 semanas, se ela está num novo emprego, se ela tem um relacionamento à distância, tudo isso junto, tá? Eu quero uma pessoa que mora em Laranjeiras, voltou de viagem há 2 semanas, entrou num emprego há pouco tempo, tem um relacionamento à distância, ela tem amigas, mulheres, que vão fazer aniversário daqui a 1 semana. Essa mesma mulher com quem eu estou me relacionando aqui de Laranjeiras, eu quero só as pessoas que fazem aniversário em novembro. Eu quero que ela seja alguém que já concluiu o ensino médio, que ela tenha filhos entre 3 e 5 anos, ela gosta de tatuagem, ela gosta de filme de terror e ela gosta de hip hop. Então, esse tipo de segmentação, ela parece uma mágica, mas ela é puro uso das nossas entregas de dados. Lembra que a gente estava falando semana passada sobre o quanto que a gente entrega dos nossos dados com o que a gente dá like, com as pessoas com quem a gente conversa, com o tipo de coisa que eu faço, se eu não tiro do meu celular a questão da geolocalização. Então, esse direcionamento, essa segmentação dos anúncios, ela tem totalmente a ver com essa entrega de dados. Então, no momento em que eu fiz aquela super segmentação, eu consigo botar o meu anúncio somente para aquelas mulheres. Estou dando esse panorama para a gente entender naquilo que eu falei, né? Acabei de buscar um quadro e aí você impactada durante X dias com anúncios de decoração de quarto, né? Isso é super importante a gente ter em mente que acontece e saber se quando a gente tiver, ou se um dia tiver algum interesse e disponibilidade de fazer alguma campanha nesse sentido, vai fazer um crowdfunding, vai fazer alguma coisa assim, talvez seja importante separar uma parte, talvez não, é importante, sempre que possível, separar uma parte dessa verba que vai vir do crowdfunding, sei lá, para ajudar a promover, olha que louco, né? É o Me Ajuda a Te Ajudar, né? Usar o dinheiro para ajudar o dinheiro a aparecer, porque essas mulheres de 25 anos, de Laranjeiras, que têm filho e que estão no relacionamento à distância, que são isso e aquilo, eu não conheço ela. Eu, Paula, ou eu, Marca. Mas ela existe, esse segmento de pessoas que junta essas características existe e pode ser alcançado. Claro que a gente nunca precisa não precisa, na maioria dos casos, ser tão específico. Eu só quis mostrar para vocês essa possibilidade de quais são as nuances que as ferramentas sabem do nosso dia a dia, né? E sobre isso que a gente estava falando, né? Sobre isso dos anúncios e
não só a parte paga, mas a nossa comunicação feita organicamente, são dois termos que talvez seja legal vocês saberem, que quando a gente faz uma comunicação ou uma mídia que seja orgânica e quando é pago. Os posts orgânicos são aqueles que não tem nenhum tipo de segmentação, não tem nenhuma mídia sendo botada grana para elas, né? Então, a gente precisa saber avaliar se o que a gente está fazendo é um esforço que ele está valendo ou não está, principalmente quando envolve dinheiro e recursos em geral, né? Porque isso tudo que a gente está falando é super trabalhoso, né? É trabalhoso a gente ficar fazendo post, é trabalhoso fazer vídeo, é uma missão que consome muito do nosso tempo, principalmente quando a gente não tem muita intimidade, quando não é algo que a gente faz facilmente, né? Que eu imagino que seja o caso de muitos de nós aqui, porque o trabalho principal talvez não seja fazer marketing digital. Então, para quem não tem isso como trabalho principal, é cansativo, é trabalhoso, é um aprendizado à parte. Mas que, como a Elô falou no início, é algo que todos nós precisamos agora ter essa noção, entender como funciona e separar, sim, uma parte do nosso dia para atuar nessa comunicação, porque é aquela história muito clássica, muito antiga, do quem não é visto não é lembrado, né? É quase desumano isso, mas, de fato, a gente está num momento em que as falas precisam estar circulando. Circulando nas redes sociais, né? Ainda que a gente esteja em pandemia, os encontros físicos não estão acontecendo, né? Mas é importante a gente ter isso em vista mesmo quando esse momento passar. Então, a gente precisa entender como que a gente avalia se o que a gente está fazendo é eficiente, o que eu preciso mudar. Então, quais são essas métricas, né? Existem algumas, quando vocês entram em alguns dos gerenciadores no admin, que chama, né? Quando vocês entram no admin das páginas que vocês operam, quando vocês entram ou que vão operar, né? Não sei como é que vai ser. Quando vocês entram nas estatísticas do Instagram, por exemplo, quando vocês entram no site de vocês, saber que é importante, por exemplo, assim, o que a gente quer perguntar para aqueles números, né? Porque uma coisa que eu falo é que os dados em si, eles são burros. O que importa é a pergunta que a gente vai fazer e aí sim eles vão responder a gente. Mas eles vão responder a gente com informação. E aí essa informação a gente vai transformar em conhecimento e a partir daí a gente vai chegar na sabedoria para poder atuar, né? Então o dado em si, ele não serve de nada se ele não for somado, concatenado, se a gente não fizer uma pergunta para ele e ele se transformar em informação. Então, por exemplo, digamos que eu criei meu site maravilhoso lá no Wix e eu tenho acesso às estatísticas de acesso dele. Existem duas formas. Se for no Wix, eu acredito que ele tenha um ambiente próprio que vai te dizer quantas pessoas entraram no seu site, de onde ela veio, ela está no Rio, ela está em São Paulo. Uma pergunta importante a se fazer para os dados. De onde essa pessoa chegou? Como que ela veio parar no meu site? E esses ambientes de analíticos, eles chamam até Analytics, Google Analytics, e o Wix também deve ter o Analytics. Esses ambientes, Analytics tem a ver com análise, né? Eles são ambientes que dão informação para a gente poder analisar e tomar decisão. Essa pergunta que eu fiz, de onde veio o usuário, ela é super importante, porque, por exemplo, se eu estou fazendo todo um trabalho de redes sociais, que o meu objetivo final, além do relacionamento ali nas redes, eu quero que o sujeito vá no meu site porque ali eu tenho um e-commerce, né? Eu tenho uma loja, ou eu quero que ele vá ali porque é ali que eu coloco os meus artigos inteiros, eu quero saber se a pessoa está lendo tudo ou se ela está só vendo ali o que está acontecendo na rede social. E aí eu olho para a parte de análise dos dados do meu site e tem 3 gatos pingados vindo das redes sociais, ou seja, vir significa que ele viu o link na rede social, clicou e foi parar lá. É um indicador de que não está sendo muito eficiente o meu trabalho de levar as pessoas para o site na rede. Pode ser que eu esteja tendo uma boa conversa ali, que é importante pra caramba, mas
Se levar a pessoa para o site é algo importante para mim, então eu tenho que rever a minha forma de comunicar e poder dizer para as pessoas irem para aquele ambiente. Outra coisa também que é importante olhar é se elas estão vindo, por exemplo, do Google. Eu posso saber se a pessoa chegou no meu site a partir de uma busca, e olha que interessante, eu posso saber qual foi a busca que ela fez, que palavras ela buscou para me achar. Isso é super legal também, porque a gente começa a entender que a pessoa pode ter chegado no meu site de bolo de cenoura pesquisando por comida para criança. Olha que interessante. Se uma quantidade X de pessoas fez essa busca, chegou no meu site, porque lá eu tenho um conteúdo localizável, que eu mencionei criança, mencionei tal coisa, significa que isso pode ser um público interessante para eu olhar. Aqui eu falei um negócio que eu acho que eu não entrei muito quando eu falei sobre SEO, sobre otimização para busca, que é o seguinte, isso é super importante. Os sites, às vezes eles são só imagem, né, com pouca coisa escrita, que parece muito moderno, só que isso tem um problema. O Google, ele lê texto. Então, quanto mais texto eu tenho dentro do meu site, e aí, assim, não é para botar um monte de texto na primeira página, mas se puder criar um blog, se puder fazer algum tipo de... O blog é sempre legal, porque o blog é o ambiente em que eu vou poder espraiar ao máximo o que eu estou falando, eu vou poder me relacionar. Marina, fecha seu áudio aí, por favor. Obrigada. O blog ele é o lugar onde eu vou poder botar as palavras-chave. O que são palavras-chave? As palavras-chave, elas são assuntos de interesse, né? Elas são temas, são hashtags que estão na moda. Essas palavras-chave, elas vão ser muito importantes em todos os momentos da minha comunicação, mas em dois principalmente. Elas vão nascer lá, vão ser pensadas lá naquele momento em que eu crio as personas. Lembra que eu botei na parede 3 pessoas? Eu posso ali, eu já estou listando os interesses. O Antônio, de 35 anos, que mora em tal lugar e trabalha o dia inteiro fora, os assuntos de interesse dele são esse e aquele. Bom, legal. Então, o meu conteúdo do site, de alguma forma, eu preciso soltar essas palavras. Porque essas são as palavras que vão me fazer chegar no cara. Então, isso é importante falar sobre a otimização para busca. Então, se vocês já têm site ou se vão fazer um dia e tal, prestem atenção na possibilidade de ter conteúdo em texto, bastante, para poder ser localizado pelo Google, né? Quando alguém estiver interessado em assuntos que você pode chegar. E lembra do funil, de novo? Essa pessoa está lá no topo do funil, ela não sabe que você existe, mas ela fez uma busca por um assunto que pode ter a ver com você. Opa, me achou. Opa, tá vendo que eu estou escrevendo é relevante. E aí vai chegando na gente, né? Alguém tem algum ponto que queira trazer? Eu queria ouvir vocês, eu estou há muito tempo falando. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Antes de mais nada, dizer que está maravilhoso a tua colocação. É o seguinte, eu tenho um blog, primeiramente, eu decidi não ter site, tá? Eu tenho um blog do Blogspot, tá? teatroitinerante.blogspot.com. E com o passar do tempo, com o passar da minha vida profissional dentro da arte, eu comecei a colocar tudo o que eu faço. Eu tenho lá uma página que é do teatro para criança, teatro para adulto, Aí, de repente, na minha vida pintou o modelo vivo, tem lá o espaço para o modelo vivo. Recentemente, eu postei um livro que é Tomei Carona no Corona, que é um livro de poesia, tá? que foi a grande parte da minha quarentena, então as minhas reflexões poéticas, tá lá. Aí entra... Bom, então eu trabalho para criança, trabalho para adulto, trabalho para o público em geral. Aí eu queria a tua opinião no seguinte.
estou com um trabalho de poesia engavetado, estou querendo botar para fora. E eu também escrevo o gênero erótico. Veja bem, neste mesmo blog que eu tenho página para criança, eu estou segurando isso, assim, puxa vida, eu não trabalho com coisa de... Eu não considero meu trabalho de baixo nível. É erótico. Porque tem gente que confunde o erótico com sexo explícito, por exemplo. Não é isso. Mas, quando eu falo para o meu público, isso pode criar um problema na hora de eu vender a minha imagem no que toca essa questão desse artista que faz algumas coisas. Eu não faço tudo, mas eu faço algumas coisas. E estou sempre pensando na ideia de abrir mais espaços, como também a dramaturgia que está engavetada. Você acha que um espaço desse, assim, que fale com vários públicos, isso pode atrapalhar na hora da venda um produto específico desse grande espaço? Obrigada, Marcondes, pela sua fala. Eu vou te responder. Elô, eu vi que você levantou a mão aí. Você quer falar antes ou quer falar depois de eu falar? Não, eu queria te ouvir. Então tá bom. Marcondes, fecha o seu áudio aí, por gentileza, só um pouquinho, que está dando uma interferência. Então, quando eu falei site, gente, e eu achei ótimo você trazer isso, site, a gente pode dizer que o blog é um site, tá? O blog é um ambiente é um ambiente tão localizável por mecanismos de busca quanto um site. Então, nisso já está ok, seu blog já está lá possivelmente sendo localizado, Marcondes. Agora, você se lembra da questão das personas que eu falei? A pessoa que vai chegar no seu conteúdo erótico, ou que você quer atingir com seu conteúdo de literatura erótica, é um público diferente do público que vai lidar com a sua atividade que é voltada para a infância. Então, nesse sentido, respondendo de forma muito objetiva, ponto número 1, não reúne isso no seu mesmo ambiente, mas eu quero fazer uma observação. O Marcondes é uma única pessoa. Ele é um ser uno que tem uma série de atuações artísticas. É muito importante que você possa segmentar os espaços de expressão dela, porque elas são bem diferentes, mas que esses ambientes eles possam ser encontrados a partir de um único lugar. Então, nesse sentido, é como se você precisasse de um Linktree, uma árvore, lembra que a gente estava falando agora há pouco, depois da pergunta que houve? Então, seria interessante você ter um ambiente limpão, e aí, mais uma vez, é um ambiente de direcionamento chamado marcondesmesqueu.com, né? Que ali é a sua casa onde você existe como Marcondes que é. Eu estou falando isso aqui para todo mundo porque eu acho que abre espaço para a gente raciocinar sobre as nossas atuações quando elas são múltiplas. Ali você pode botar 3 coisas escritas. Minha atuação em literatura erótica, minha atuação como tal coisa, minha atuação em literatura infantil. Ao clicar ali, o ser humano vai ser direcionado para cada um desses ambientes. Entende? Ali vai dar a noção da sua multiplicidade, da sua multidisciplinaridade, mas, ao mesmo tempo, você não está bagunçando o meio de campo, levando um público que tem a ver para um lado e para o outro. Principalmente essa questão de lidar com literatura erótica e infantil. Só uma parte. Como, por hipótese, você é uma pintora, tá? E você consome uma mão de obra que eu ofereço, que é o modelo vivo. Uhum. Tá? Quando eu passo um e-mail para você, ou quando eu te cutuco de alguma forma, eu passo o link da página da Dança da Imobilidade. Exato, porque para esse público é só isso que importa. Ou seja, o meu blog é um prédio.
É um prédio onde em cada apartamento mora uma família. Como é mesmo o link que você falou? O do blog ou do modelo vivo? Não sei. Você falou um que era. Você falou um que tinha a ver com teatro. Teatro itinerante, Ah, blogspot.com. tá. Aí existe esse. Aí você Não, tem um. esse é o genérico. Ah, Esse é o genérico. Em cada página dele, ela gera um link. cara, eu tô aqui, não tô conseguindo me entender. Se você abrir o Blogspot, você vai, o blogspot.teatro itinerante, ele tem a página principal, que é a primeira. Uhum. Depois ele tem várias páginas. Em cima ele tem, se você clicar cada uma, você Esse aqui? repara que na cabeça tem. Olha a minha tela, você tá olhando? Não, meu amor. É isso, é esse aqui? Meu amor, eu não estou vendo. Só estou vendo você. Ah, desculpa, eu não apertei um botãozinho. Tá vendo a tela? Por enquanto, não. Tá, acho que ela vai entrar aí daqui a pouquinho. Não. Não apareceu minha tela compartilhada? Mas não é essa, não. Não? Não. Eu botei teatro itinerante. Vamos fazer o seguinte: eu posso olhar isso e depois te dar esse feedback, porque é muito específico. E aí depois eu converso com você sobre isso, sem menor problema. Tá legal. Né? Acho que é melhor, porque é um caso bem específico, mas aí eu posso te ajudar sem a gente entrar aqui no meio do processo. Não, mas eu acho que isso que Tá? você esclareceu é legal. Beleza, Marcondes. Maravilha. Alguém quer trazer mais algum ponto? Tá, então... Adília. Não é só isso, é mais ou menos comentando, porque o meu caso do Marcondes era parecido, assim, então também para mim serviu o que estava falando, porque também a dificuldade que eu tenho é parecida com ele, nesse sentido que eu sempre pergunto, assim, para as pessoas que trabalham com isso, e às vezes eu esqueço a resposta, então, mas é esse sentido mesmo, né, de como, por exemplo, quando você respondeu para ele de organizar no lugar limpo, você estava dizendo de um site, por exemplo, porque eu já pensei nessa solução, mas eu não sei nem se ela é factível, por exemplo, fazer um site. Só que é muito difícil isso, porque meio que no site não é esse ambiente limpo, porque você vai acabar que no site você, por exemplo, vai querer dar a cara da música, porque eu também trabalho com música, mas também trabalho em algumas áreas dentro da música e também trabalho fora da música, assim, também comecei a fazer performance, até na UQ e tal, e, enfim, comecei a trabalhar, por exemplo, agora eu estou escrevendo uma peça de teatro, então eu começo quando a linguagem vai ficando múltipla, eu vou sentindo, porque mesmo só na música eu já achava difícil, né, isso, porque meio que, sei lá, produto de música e a minha cabeça não diversa. Você vai fazer um produto X e o outro, às vezes, não tem tanto a ver com aquele que você criou. Então, eu acho muito complexo organizar isso numa só persona, sabe? A outra coisa que eu ia dar o feedback daquilo que você falou antes é que eu achei muito legal isso que você falou. Então, por exemplo, na verdade, é você personalizar, tornar humano aquela pessoa que já... aquele nome profissional, né? Que já é humano mesmo. Mas o que eu sinto é que acontece no Facebook uma coisa curiosa, que às vezes aí você, por exemplo, eu criei um Facebook profissional, eu não tive Orkut, por exemplo. Aí o primeiro Facebook que eu tive, meu interesse foi profissional. Aí eu comecei a aceitar todo mundo como amigo. E aí não dava conta de administrar. E aí comecei a criar interesses pessoais. Aí você começa a pessoalizar uma coisa que você criou para o profissional, por exemplo. Ou vice-versa. Ou você cria uma coisa profissional e daqui a pouco aquilo está pessoalizado. Eu sinto essa dificuldade de, porque às vezes quando você está num ambiente muito pessoal, você não tem a mesma preocupação com reputação. E aí eu acho que isso que às vezes que atrai as pessoas. Então, às vezes as pessoas até falam, Diana, eu li o que você escreveu, olha, estou te acompanhando nas redes. E eu nem sempre estou com aquela intenção profissional por trás, entendeu? Às vezes eu estou só escrevendo. E às vezes quando você está com a intenção profissional, você fica mais até, talvez mais tolhido, não vou escrever de qualquer maneira e tudo. E às vezes eu acho que né, é complexo, né, pelo menos assim. Às vezes você está num ambiente pessoal, você está escrevendo pessoalmente, você consegue resultados profissionais, né? E vice-versa, né? Eu acho que, Diana, eu acho legal você ter trazido isso, porque me faz até propor aqui mais um exercício de casa para todo mundo, que é comparar
os canais, né? Quando eu digo canal, os canais digitais, né? As redes sociais de determinados artistas, não estou falando de artista medalhão, não, mas artistas, vamos olhar um médio porte, assim, os que a gente tem, ao olhar, a gente percebe claramente que está sendo gerido por uma equipe, por exemplo, por isso que eu estou falando de médio porte para sempre. Porque, assim, equipe, por que eu estou falando isso? Por causa da questão da verdade, né? O que a gente quer cada vez mais no ambiente digital é perceber a verdade do ser com quem a gente está interagindo. E quando eu digo ser, pode ser um ser não animado, como, por exemplo, uma marca. Mas eu vou trazer aqui na questão artística. Essa relação com o outro tem a ver muito com a transparência, com a vulnerabilidade, né? A gente se sente mais próximo de alguém o quanto mais a gente percebe aquela pessoa se vulnerabilizando. Ao nos vulnerabilizar, a gente abre também caminho para ter relações mais verdadeiras com as pessoas. Então, cada vez mais no ambiente digital, cada vez mais, gritantemente mais, quanto mais o artista se coloca dentro desse espaço de vulnerabilidade, mais interessante a obra artística dele se torna para o público que ele quer alcançar. Olha que interessante, porque aparecer só montado, e aí eu estou fazendo algum paralelo entre artista, mas pensem também nos influenciadores médios, assim, de, sei lá, de 10 mil pessoas que vocês conhecem, percebam que uma coisa é a pessoa estar sempre montada, mas a outra é ela aparecer com a cara que ela tem mesmo. E é isso. Eu entendo que o valor artístico não vai se alterar, ninguém vai gostar menos ou gostar mais artisticamente por causa disso, mas vai haver toda uma possibilidade de permeabilização entre o público, e aí entrar no que eu estou chamando da construção de comunidade, construção de diálogo, né? A gente tem uma coisa que é uma sorte a gente poder ter isso nos dias de hoje, que é poder transpor aquela parede entre o artista e o público. Hoje a mão é totalmente dupla, para o bem e para o mal. A gente sabe que isso pode trazer um monte de coisa chata também, pode ter o chato e tudo bem, mas aí a quantidade de pessoas fortalecendo isso é muito maior, e no caso de haver os haters, queria falar dos haters, né, que é bastante um termo que se usa bastante. Hate vem de ódio, né, hate. Os haters são aquelas pessoas que se usam o manto de invisibilidade, né, o manto de anonimização da internet para ficar ali cuspindo seus ódios, seus desaprovamentos, suas desaprovações sobre as pessoas e as marcas. Isso sempre vai existir. E a forma de combater um hater é com um lover. A gente tem um termo que se usa no marketing digital e na comunicação, no marketing em geral, na publicidade, que se chamam os brand lovers, né? Ou as love marks também, que são as marcas que são puro amor. Não é que elas são puro amor porque elas são fofinhas, mas que elas são muito amadas. E não necessariamente por 1 milhão de pessoas, mas elas são muito amadas pelas pessoas que as amam. Então, uma estratégia de poder se blindar de qualquer tipo de... Qualquer não, mas de uma boa parte das reações de ódio ou de reação negativa, gente que gosta de cuspir desamor, é de fato ter uma rede de pessoas que já foi mobilizada, que já está ali sendo os nossos defensores. É o que a gente chama de defensores da marca. Então, transpondo isso para o universo criativo, tem a ver muito com isso que a gente está falando, né? Vulnerabilizar abre esse canal, mas vulnerabilizar tem toda uma potência que vai aproximar a comunidade, trazer casos em que as pessoas se conheceram por causa da gente, né? Por causa da marca da gente, por causa do show que a gente fez. Acho que é importante a gente poder contar esses casos, porque às vezes as pessoas contam isso para a gente no cantinho, né? Então, estou trazendo vários elementos aqui de humanização das marcas, humanização das iniciativas, e é isso, o que alguém vier falar para a gente no cantinho, quando eu digo no cantinho, mandou uma mensagem, né, privada para contar uma coisa para você, e você ficou super comovido, porque você viu que o teu trabalho
intelectual, criativo, artístico, poxa, mudou a vida daquela pessoa, né? Isso é o que traz a maior alegria para a gente. Pergunta para ela sobre a possibilidade de tornar aquele depoimento de alguma forma público, né? De você mesmo amplificar aquela fala dela, ou até, dependendo do grau de sensibilidade que vocês forem sentindo, dela falar publicamente uma parte daquilo que ela falou, né? É assim, pô, você é super importante para mim, como você que é meu público, você é super importante no que eu estou fazendo. Eu sei que as pessoas possivelmente têm você em alta conta, acreditam no que você está falando. Então, esse seu depoimento, se você puder fazer nas suas próprias redes, vai ser muito legal. E aí a pessoa avalia ou não se ela quer fazer nas redes dela, sabe? É a mesma coisa, sei lá, comprei máscara com uma conhecida minha que fez. Pô, é super valioso para ela que eu poste uma foto, meu filho, com a máscara, dizendo, pô, a máscara é legal pra caramba. Porque é a Paula falando, não é um anúncio no rádio, sabe? Então, é esse tipo de aproximação que a gente está o tempo inteiro falando sobre isso. Isso daí está tangenciando todas as minhas falas, e eu acho importante vocês terem isso em mente, da mesma forma como a gente, na aula anterior, a gente teve em mente as dinâmicas de poder e econômicas que regem tudo isso que a gente está falando. Agora a gente está descendo para o micro, né? Fomos do macro, estamos indo lá para o micro, para o chamado último metro, né? E como que a gente pode fazer uso disso em vez de simplesmente ficar passivamente sendo usado, né? É trocar o poder sobre pelo poder com, né? A gente está sob um poder, então a gente se desloca um pouco daqui e para poder com. É o poder como verbo, e não o poder como um substantivo, né? Deixa eu ver aqui como é que a gente está de tempo. Eu queria falar. Pode? Diga, estamos super, super, super ok. Olha, tem duas coisas. Uma é geracional pateta, que é a seguinte: você falou de stories. Eu nunca entendi direitinho o que é uma story, mas a definição da story que você deu é que ela some. Eu não quero postar uma coisa que vai sumir. Por que isso é importante? Tá. O stories ele vem exatamente com uma questão geracional também. Ela vem nessa. Mas a pessoa não tem a chance de não te ver, né? Ela tem a chance de não te ver. Eu tenho mil e poucas pessoas que me seguem, por exemplo, no Instagram. Quando eu posto um stories, lá você consegue ver o número de pessoas que viram os seus stories dentro de 24 horas. 100 pessoas veem quando é bom. Pois é, mas por que isso é bom? Você não quer as 1000? Então, mas a gente nunca vai conseguir chegar nas 1000. Isso, aliás, é até importante dizer aqui. A gente tem umas expressões sobre isso, é que muitas vezes a gente usa esses números de uma forma bem descolada da realidade, né? Porque, como eu falei dos algoritmos, os algoritmos escolhem o que vai ser visto dentro de um espaço que é escasso. Então, nunca 1000 pessoas vão me ver, nunca 900 vão ver, nunca 800 vão ver, nunca 700 vão ver. Então, tem bem essa quebra super alta. No Facebook, por exemplo, pra vocês terem uma noção, o índice é de menos que 0,6% do número de pessoas. Paulinha, qual é a graça de você sumir depois que bota? É bastante geracional, Elô. É a questão do calor do momento. Entender. É a questão do calor do momento. O Instagram, principalmente, que originalmente ele tem essa coisa da pessoa narrar o dia dela, pela lógica da plataforma, não faz sentido eu ver a narração. Fica quase ao vivo, né? Exatamente, é a questão do ao vivo. Você vê a força das lives agora, então. Então, eu poder ter essa fugacidade, sabe? Um tempo... Entendi. E com isso também, mais uma manobra boa da plataforma, sagaz, é que ela cria esse senso de urgência. Eu só vou ver o que a Elô falou naquele dia se eu for naquele dia. E eu só vou ver no dia seguinte. Mas aí a live você divulga antes, a story também? Não, o Stories ele é um retrato do que está acontecendo. Olha que interessante, a gente usa, às vezes, até o contrário. A gente pode fazer o seguinte, faz um post no Instagram, um post de feed, né, um post fixo daqueles,
E aí a gente faz um stories para dizer, olha, gente, tem um post novo no meu Instagram. Porque a pessoa, às vezes, pode receber o stories e não receber o post. Aí você tenta cercar de todos os lados. Isso é hormonal, eu não vou entender jamais. Passemos para a prova, biológico. Mas é importante trazer essa sua fala, porque faz a gente desenredar a lógica da plataforma. Então, acho sempre ótimo. Agora, outra coisa é que eu fiquei prestando bastante atenção em função da Pandemônicas. A Pandemônicas na pandemia, esse canal que a gente está querendo divulgar, a gente não está querendo divulgar a Pandemônica na pandemia. A gente está querendo divulgar, na realidade, a força de uma parceria entre a academia e a periferia, que é a missão maior de tudo isso. Tá? Isso é um produtinho durante a pandemia. Tá? Então, qual é a persona desse canal? Eu não consegui desenhar, fiquei pensando, porque ela tem que ser sincera, pelo que eu entendi, sinceridade tem um valor alto aqui nesse jogo, não tem? Sim. Então, tem que ter. Então, o que é esse canal? Entendeu? Desse ponto de vista de persona. Ou eu marketizo em cima da minha pessoa, Heloísa, que eu não quero, porque eu acho que é politicamente errado. Aí seria fácil, né? Mais uma maluquice, entrou numa, pronto, certo. Mas isso aí eu quero out, eu nem apresento de propósito. E a outra alternativa é a universidade? Não, a universidade não é o público que eu quero. É a periferia? Não, a periferia também não é o público que eu quero. Eu quero esse conhecimento novo que vem do choque. Quer dizer, ali é para mostrar, a academia está mostrando o que acontece na periferia, coisa que ninguém está mostrando. Sim. Tá? Não é uma iniciativa da periferia, uma iniciativa da academia, mas a voz é da periferia. Ela não está dando voz, ela está iluminando um lugar que estava escuro. Sim. A gente quer saber como é que a periferia sobrevive a essa coisa. Você geralmente não sabe, realmente não sabe nem os números de mortes, né? É uma coisa espantosamente não notificada e não falada, né? Você fica naquele negócio de ajudar, mas você não sabe o que as pessoas estão passando, experimentando, né? E a ideia era isso. Agora a gente está na área da cultura, mostrando o que as sambistas estão passando. O próximo vai ser... o que vai ser? O próximo vai ser DJ. O que DJ está passando agora sem festa? Como é que está se mirando? Então, a ideia é essa. Então, eu não sei que persona é essa. Porque ela é muito híbrida. Ela é uma missão, não é um produto. O exercício que a gente estava falando no início de derivar várias personas é exatamente por isso. Lembra que eu falei sobre 3, pelo menos? Lembro. Só olhando aquilo que você estava falando, eu já localizei umas 4. Né? Então, existe a pessoa que ela está acompanhando... Olha só, a pessoa que é uma mulher de 25 a 45 anos e que está começando a se tocar pelo feminismo interseccional, vamos dizer. E quando ela se toca pelo feminismo interseccional... tem essa de feminismo também, tem a raça, tem tudo, é muito... Exato. E aí, quando ela começa a entender que existem esses feminismos, e aí ela começa a descobrir autoras e tal, você já está mapeando aqui um tipo de pessoa, uma ouvinte, um público, que vai estar bastante aberta para entender sobre essa amplificação da periferia, da voz da periferia, por parte da parceria com a academia, né? Aí você já tem aqui um público. Aí você tem um outro público, que é o público da periferia em si, que é importante, sim, também ouvir, ter algumas ideias ali no meio daquelas falas da Pandemônica. E gosta de se reconhecer também, né? Exato, e é importante. Então, já temos aqui o segundo público, mas que é importante descer na persona. É mulher, é homem, o que faz, onde mora, o que gosta, o que... É bem difícil, né, Paula? Cara, eu diria, Lô, é um exercício de abstração literário. Eu não sei se é difícil a questão, é trabalhosa. E isso que a gente está falando é um
é um exercição que tem que fazer mesmo, porque aí eu começo a entender qual é o meu tom de voz, o que eu tenho que falar, eu tenho que botar meme? Os memes vão chegar no meu público, o meu público não está nem aí para meme. Sei. Entende? Então aí eu começo a mapear essas permeabilidades onde que eu vou encontrar. Eu, por exemplo, conheço uma porção de pessoas que adoraria conhecer o fórum, mas que não conhece porque ainda não foi apresentado a ele. Olha que interessante. Aí o fórum, ele tem isso, é uma série. Ele tem palestras, ele tem uma coisa chamada Presença Preta, que são trajetórias de mulheres negras importantes. Então, ele é muito grande, mas eu não sei se a gente tem que falar do fórum ou se tem que falar da pandemia. É difícil para burro, eu não consigo me situar. Eu acho, eu tenho boas suposições assim sobre essa atuação do fórum. A gente pode olhar de forma abstraída do fórum e observar que ele tem programas. E quando eu digo programa, no sentido mais amplo, né? Ele tem o programa Pandemônicas na Pandemia, ele tem o programa Presença Preta. E aí, cada um desses também tem os seus subpúblicos. Olha que interessante. Fazer esse mapeamento geral, o fórum e seus programas, o fórum em si, qual é o grande valor dele. E, em paralelo, fazer o mesmo exercício com cada uma das atuações, isso já dá um caminho à frente, já dá uma clareza de forma de atuar, a gente já começa a entender quem são os influenciadores, os nano-influenciadores, os mega, os small influenciadores, que a gente vai acionar para fazer saber. Você aciona como? Botando na rede da pessoa? Existem formas e formas, né? A forma mais legal e mais próxima mesmo é poder... Qual é o contato? Gente, alguém aqui sabe o contato do fulano? E aí chega no fulano de bicho, né? Chega já falando, olha, estou com esse projeto, é assim, assado. E se ele gostar, se esse fulano ou fulana achar, se identificar, achar que é importante, que é e tal, que tem a ver com ela, aí essa pessoa propaga. Mas se não for assim, essa é a forma mais eficiente, mas é bem trabalho de formiguinha, é para os influenciadores mais que a gente quer próximo. Mas sim, existe isso de você marcar algumas pessoas, citar elas, sair do próprio umbigo. Isso é muito importante. Dar crédito para coisas que estão acontecendo, falar de coisas que não são somente o que está acontecendo dentro de nós. Isso que eu estou falando, gente, vale para tudo. É muito importante a gente ser reconhecido para a vida, né? É muito importante no digital a gente ser reconhecido como curador de conteúdo. No meio de um palheiro enorme, a gente pode ser a pessoa que chega com a lanterninha e mostra uma agulha. E essa agulha não é a gente. Isso que seria o legal de fazer. Isso é muito legal e vamos chegar lá. Chegaremos lá. Persona da lanterna. É persona da lanterna, exatamente. Talvez seja essa. É quem ilumina esse caminho, e esse caminho não necessariamente vai dar no meu umbigo. Em alguns momentos, sim. Em alguns momentos, sim, em outros não. Mas o mais importante é ser reconhecido como um bom curador de conteúdos. É o que todo mundo precisa. É o que todo mundo precisa. Ninguém está com tempo de ver tudo. Saber que tem alguém que você super confia, e aí esse alguém, eu digo, o fórum, ou esse alguém, pessoa X, que é aquela pessoa que só te manda boa. Gente, qual o valor disso? É enorme. Né? Eu acho que é isso. E obrigada, Elo, essa sua fala serviu para absolutamente tudo que a gente está falando aqui, porque aterrissou algumas dos conceitos. Sim. Obrigada a você, que é muito fofa, querida, sabida. E está ajudando a gente. Você sabe que eu fiz tudo isso com você, imóvel num quadradinho, eu não te vi, não vi os quadros, eu não sei ligar isso aqui. Pronto. Eu estou imóvel. Juro, eu não vi nada, só ouvi, por isso que eu saí, não estava vendo mesmo. Entendi. Não, mas tudo bem. Mas acho que valeu. E eu sigo em contato com elas. Eu vou sigo em contato próximo. Para mim é muito importante poder olhar caso a caso, porque poder aportar um pouco, né? E, além disso, poder estar aqui com todo mundo, trazendo um pouco de... É aquilo que eu falei na última aula, né? Emprestar os meus óculos para vocês, as minhas lentes, vocês poderem olhar para os fenômenos do digital sem achar que é um bolo intransponível de mistério. Não é um bolo intransponível de mistério. É feito para a gente não saber usar, tá?
Isso aí é muito importante todo mundo ter clareza. É feito para a gente não saber. Então, sejamos hackers dessa história e utilizemos, em vez da gente estar ali passivamente só sendo usado. Porque essa parte a gente não pode mexer muito, né? Então... Paulo, você tem um interesse a mais, além do marketing, né? Eu acho que a gente tem que retribuir. Eu acho que o que você deu para a gente, eu acho que a gente tem que pensar um pouco, sim, de iluminar também, ver um jeito, inventar um programa de iluminar também essa responsabilidade do consumo na internet, né? Pô, com certeza, Elô. Com certeza. A sua causa é o seu talento. E eu acho que eu vou propor de você fazer uma palestra assim, para a comunidade científica, tá? Nossa, que honra. Eu acho Fico que muito feliz. vamos tentar organizar isso, fazer uma coisa maior, porque é importante, porque realmente é uma lente. A gente está numa cultura proprietária e não está se dando conta, está sendo jogado de lá para cá. Exatamente, exatamente. Muito bom. Poxa, eu fico feliz e eu acho que esse tipo de olhar, ele soma em todas as áreas, em todas, na área acadêmica, na área da periferia, na área da infância, em tudo. E me consterna isso ser tão pouco trazido, tão pouco falado. Certamente. E olha, porque para fazer o Internet das Pessoas, eu pesquisei muitas coisas que poderiam estar acontecendo em paralelo, sigo pesquisando diariamente, e são muito poucas iniciativas que abordam isso, né? E eu acho que cada vez mais tem que ser falado. Sim, sem dúvida, eu vou produzir isso, e a gente vai estar todo lá comendo seu bolo de cenoura. Conta comigo. Obrigado, Paula. Obrigada, Elô. Obrigada a todas e todos. O quê? Tá bom? Eu vou recorrer no private, vou ver se a gente junta aqui a coordenação e faz umas perguntinhas para você, tá? Estamos juntos, conta comigo. Tá bom, brigadérrimo. No momento eu vou estar empenhada em divulgar você. E essa persona para eu fazer é facílima. Que linda. Obrigada, Elô. Bom, obrigado você. Parabéns. Obrigada, galera, pela contribuição. Brigadérrimo. Beijo, Paulinho. Boa noite a todos, um beijo, bom fim de semana, gente. Tá, gente, fiquem ligados. Posso falar?